Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor Jesus. Temos um momento para te louvar, para estar contigo, estarmos em comunhão. E se não fosse o Senhor, nós não seríamos nada. Não teríamos nada. Que possa o homem ser menor a cada dia, Pai. Que possamos morrer para nós mesmos e o Senhor viver em nós. Eu peço que o Senhor abençoe nossos irmãos, Pai. Cada pessoa que veio até aqui veio com uma expectativa de receber algo, talvez ser consolado, talvez tirar suas dúvidas, talvez um livramento ou cura. O que eu sei é que o Senhor é a solução, Pai, para as nossas aflições, para os nossos problemas. O Senhor é quem nos supre, e do Senhor há um descanso para as nossas almas. Todo mundo é uma areia movediça, mas o Senhor é uma rocha sólida, firme, onde há um refúgio, a paz. Ó Pai, que possamos cada vez mais adentrar a Tua presença e na glória da Shekinah, Pai, nos rendermos a Ti e sentir a Sua presença, crer com todo o coração, Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é o Senhor quem supre toda necessidade, Pai. Então entregamos tudo ao Senhor. E seja o Senhor a conduzir o restante deste culto, as orações. E que tudo, Pai, tudo seja dedicado a Ti, a Sua honra e glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus os abençoe, meus irmãos. Amém? Eu vou pedir para que os irmãos abram suas Bíblias em Tiago 4, no versículo 10. Teve uma outra quarta-feira, eu preguei sobre orgulho. Hoje nós vamos dar continuidade. Eu até pedi que lessem nesse culto todo o Tiago 4. E eu pretendia também fazer um exercício com os jovens, algo assim, a este respeito, mas ficaria difícil fazer no grupo da igreja, ou algo assim, então preferi passar na igreja como pregação. Nós fizemos também um exercício sobre isso, onde os jovens puderam refletir e pensar sobre humildade e orgulho, e se somos orgulhosos ou humildes, né? Eu tenho a mensagem humilde e a mensagem orgulho. Então, apenas vamos ler para a gente ter um texto e um contexto. Antes, uma nota. Se os irmãos precisarem de ajuda, esclarecer algum ponto, eu tenho tido questões, os irmãos têm me perguntado sobre o uso de concepcionais e coisas assim, métodos conceptivos, né? E cada caso é um caso. Então, se houver dúvida, venha até o escritório para conversar comigo. Cada pessoa, qualquer pessoa. Está bem? E coloque tudo na presença de Deus. Amém? Venha com o coração aberto. Se tiver dúvida ou qualquer outro problema também, eu sempre fico no escritório para atender os irmãos. Está bem? Então, vamos ler para a gente ter um texto. O versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Apenas isso. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará.
Vamos repetir? Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém. Senhor Jesus Cristo, lemos a Sagrada Escritura e pedimos a Tua bênção sobre ela. Que o Senhor venha e torne viva, Pai, vivifique a Sua palavra, para que não sejam apenas palavras soltas que o vento leva, mas que seja isso vivido em nossas vidas práticas. Queremos ter uma vida vivida em Tua presença, Pai, e que isso não parta de nós mesmos, mas através da fé que vem pelo ouvir, possamos ter este fruto do Senhor em nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Deus abençoe ao irmão que está ali nos visitando. E cada um tinha um bebê também cantando junto com os hinos. Quem era? Era o Arthur, o José, era o Miguel? Deus abençoe o Miguel, estava louvando ao Senhor, tão bonito, e Deus eu vi ele do escritório. E eu quero dizer para as mamães, nunca deixe de trazer seus filhos na igreja, seus bebezinhos. Nunca pense que atrapalhe o culto ou algo assim. Não, não, não. Se você não o trouxer, ele nunca vai aprender a vir na igreja, ele nunca vai ter esse respeito. E o bebê estava louvando, o pequeno Miguel ali estava cantando junto. E é tão bom isso, tão sincero, tão inocente, né? Isso é muito bom, irmã Bruna. Sempre traga o Miguel na igreja. E o importante é quando você fica mais velhinho, aí tem maior entendimento, aí você deve cuidar e educar, né, para não atrapalhar a ordem dos cultos. E aí você conversa com o irmão Zé ali, que ele vai ter experiência. Criou os 3 meninos, 4 meninos na igreja, aí sabe bem, né? Então você conversa com o irmão Zé ali, que ele vai te dar as dicas, irmão Zé e irmã Janete. Está bem? Deus abençoe a cada um. Agora, essa segunda parte, falando sobre orgulho, e eu quero relembrar a vocês o tema, o assunto que nós tivemos por base no culto anterior, que foi aquela história de Maria, em João 11. Alguém questionou isso também, e eu quero esclarecer. Maria era irmã de Lázaro. Você encontra isso na Escritura em João 11, no verso 1, onde começa a contar a história de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então é essa mesma Maria que entrou de penetra na festa de Simão, onde Jesus estava sendo humilhado, desprezado, com os pés sujos, sem a unção do perfume, sem ter recebido um beijo, e ela correu e poderíamos pegar esse perfume, vender e repartir com os pobres. Isso foi uma grande quantia de dinheiro. E era uma certa murmuração do que estava acontecendo, e Jesus repreende eles por isso, porque ele estava sendo ungido para a sua morte, por aquela mulher que, olhando para ela, era de má fama, não valia nada, as pessoas desprezavam, mas era ela que estava ungindo ao Senhor para a sua morte, derramando o perfume, chorando aos seus pés, enxugando os seus pés sujos com o cabelo, beijando-os, com o coração dilacerado. E esta é a maneira de nos chegarmos a Deus, não o contrário, com orgulho, como estava Simão. E ali tem toda uma base, onde o irmão Brana vai mostrando o que era o orgulho que havia em Simão, ele sendo um hipócrita, um ator, tendo planos de fazer aquela maldade contra Jesus Cristo. E Jesus era uma pessoa que pregava nas sinagogas, estava com seu ministério, e esses fariseus e saduceus eram braços do judaísmo, religiosos, e eram ferrenhos religiosos, vamos botar assim hoje, seria os crentão de hoje. E é sobre isso que nós vamos ver um pouco. E eu quero que vocês lembrem dessa história, e nós vamos lendo o Tiago 4 e vamos lembrando e comparando essas coisas.
o orgulho e a humildade. Agora, antes que a gente começar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para que a gente possa pensar. E, ao decorrer, a gente vai respondendo essas perguntas. Então, eu quero ver o que é orgulho, o que é humildade. Eu quero que você se pergunte se você é uma pessoa orgulhosa ou humilde. E as outras perguntas que nós vamos responder na leitura é: por que há brigas, fofocas, invejas, grupinhos e complexos dentro da igreja, no nosso meio? Por que há essas coisas? Então, puxa um leque também para as 3 classes de crentes, que vocês já conhecem também, já foi passado muitas vezes: o genuíno, o incrédulo e o manufaturado. Então, por que essas coisas? Há esses tipos de crentes, mas a raiz de tudo isso é o orgulho. Então, nós vamos ir vendo isso. Por que orações não são respondidas? E como me aproximar de Deus e o que pedir a Deus? Então, é uma maneira de nós termos uma atitude perante Deus. Agora, o orgulho, talvez numa próxima pregação a gente entre mais fundo nisso, é uma característica do diabo. E a humildade é a mesma coisa, só que ao contrário, que é uma característica de Deus. E nós, como seres humanos, nós temos uma natureza corrompida. E dentro desta natureza que todo homem tem, todos nós temos, há isso chamado orgulho. Então, o orgulho ele não é uma ação ou algo que você faz, mas é um sentimento, uma característica, um adjetivo que a pessoa tem em ser orgulhosa ou ser humilde. Então, o que é orgulho? É um sentimento, isso está no dicionário, de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra, sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio. Todos devem ter amor próprio, mas em excesso se torna orgulho. Arrogância, soberba. Soberba é a pessoa que quer estar acima de todo mundo. E isso é uma característica do orgulhoso. Quem tem orgulho, então, são sinônimos. E é o que descreve. Agora, a humildade é o contrário. É exatamente o oposto de tudo isso. É uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. O orgulhoso, ele não se conhece, ao contrário. Ele acha que ele é muito mais do que realmente ele é. Ele tem aquele complexo, às vezes, de superioridade ou até de inferioridade. Tem pessoas que são orgulhosas e se fazem de vítimas. Eu sou sempre o coitadinho, eu sou o mais pobre. Às vezes tem pessoas que pensam que ser humilde é ser pobre, andar de chinelo de dedo, de camisa rasgada, de vereador, não é? E anda aí de qualquer jeito, não penteia, não escova os cabelos e diz: é porque eu sou humilde, eu sou pobrezinho. Isso não é humildade, isso é orgulho. Orgulho pensando que é humilde, ou melhor colocado, né, um orgulho da humildade. Você é orgulhoso, não é humilde. Fazer coisas também não te faz ser humilde. Por exemplo, você pode ajudar uma pessoa pobre. Você vai lá e doa um dinheiro. E você pode ser humilde fazendo isso, ninguém vai descobrir, ninguém vai ficar sabendo, você faz em secreto, e é assim que a Bíblia nos ensina. Ou você pode ser orgulhoso, ir lá e ajudar, e doar a mesma quantidade de dinheiro, e sair contando para todo mundo, expondo: eu fiz isso, eu ajudei, eu sou caridoso. E você pode ver que nas características de uma pessoa orgulhosa tem muito eu. É um sentimento próprio, é o valor próprio, a própria honra, o sentimento egoísta, pelo próprio mérito, excesso de amor próprio. Tem muito a palavra próprio. A pessoa puxa para si mesmo, para ela ser grande. Então, o orgulhoso, ele tem essas características, ele quer ser grande, ele quer se expor, ele quer estar acima, ele arquiteta, ele faz planos, ele faz intrigas, ele diminui outro para que ele possa ser maior, e quando alguém está, às vezes, sobressaindo, ele vai lá e puxa. Então, vamos supor, tem alguém na igreja que canta: o fulano canta mal, eu que canto bem.
Vocês entendem? Tem o outro que toca, o outro que prega. Não, o irmão que prega não prega nada, lá não sabe nada da Bíblia. Por quê? Diminui o outro, porque é orgulhoso. Ele não diz que é ele mesmo que quer estar lá, mas ele diz que o outro não pode estar, porque aí ele está. O orgulhoso, ele procura provar que alguém está errado o tempo todo, para que ele esteja certo automaticamente. Às vezes ele não precisa dizer que ele está certo, mas se ele dizer que o outro está errado, é porque ele está certo. E junto nisso, irmãos, é onde há brigas, há fofoca, há grupinhos, há complexos. Às vezes nem tem grupinho, mas por ele ser orgulhoso, estão todos se reunindo lá, isso aí está errado. Entendem? Entendem? A estes problemas, por ser orgulhoso, e a gente pega o nosso personagem Simão, que tramou, teve uma ideia, planejou fazer algo contra Jesus Cristo para humilhá-lo, para humilhar a Jesus, para rir de Jesus. Então vamos começar a ler aqui a primeira parte de Tiago 4, e vamos pensando, aqui está descrevendo um crente orgulhoso. Lembra que Simão era crente, era um crentão, era o mais crente da igreja, vamos pensar assim, e ele era orgulhoso. Depois a gente pode ler também 2 Timóteo 3,2, que mostra as características dos crentes. Não pense que todo crente é assim, tá irmãos? A gente está vendo o certo e o errado, isso são características, não pense que é para você também, está me chamando de orgulhoso. Não, cada um pensa em si próprio. E, como eu disse, há uma natureza dentro da gente que precisa ser vencida. E todos nós temos orgulho e temos humildade também. Agora é como aquele cão branco e o cão preto. Qual que vence é o que você alimentar mais. Então vamos vendo. E enquanto nós vamos lendo, você vai pensando que isso aqui que nós estamos lendo são resultados de uma pessoa orgulhosa. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto a saber do vosso deleites, que os vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis, então é uma pessoa que ora, não é uma pessoa que não ora, é um crente. E não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí eu quero que vocês lembrem da outra pregação, a mensagem orgulho. Quem era o adúltero naquela história? Estava lá a Maria, que era uma mulher de má fama, subentende que ela era uma prostituta ou algo assim. Ninguém queria ter parte com ela, ninguém queria conversar com ela ou ser visto perto dela. E ela, naturalmente olhando, seria adúltera. Então, na mensagem, a gente vê que o irmão Branham expõe que Simão era o adúltero. Ele era quem prostituía o seu ego, o seu tempo e a palavra. Ele que estava adulterando as coisas. E aí a gente olha para dentro de nós mesmos e a gente se questiona, quanto tempo eu tenho doado a Deus? Quanto tempo eu tenho me dedicado a Deus? Os cristãos antigos, eles dizimavam até as horas do dia, 2h40, eles dedicavam a Deus. E às vezes a gente não quer fazer uma oração, não quer ler uma mensagem, não lê nem um pouquinho da Bíblia, enquanto a gente deveria todos os dias ter 2h40 do nosso dia dedicado a Deus. O nosso tempo. E o que a gente faz com o nosso tempo? A gente assiste filme, a gente assiste o YouTube, a gente passa tempo nas redes sociais, a gente conversa com o vizinho, a gente trabalha, a gente faz o almoço, a gente lava, a gente cozinha, a gente faz planos, a gente negocia, a gente compra, a gente vende, a gente faz tanta coisa e chega no final do dia, ai Senhor, obrigado por tudo, dá uma boa noite de sono, amém. Pronto. Eu vou na igreja 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana. Não é isso, gente. A coisa é mais profunda do que isso.
Enquanto a gente está olhando para aquela mulher, na verdade, aqui essa descrição é do crentão. E nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e nos enquadrar com as Escrituras. E ver que aqui, Tiago, ele está advertindo uma igreja. Ele está dizendo, vocês, irmãos, são adúlteros e adúlteras. Não no sentido literal da palavra, de vocês estarem fazendo coisa errada aí na rua, mas nós estamos, às vezes, adulterando, fazendo aquilo que é certo de maneira errada, às vezes até com a palavra, às vezes até com respeito, às vezes na ordem da igreja, tantas coisas. E isso são características, vamos colocar assim, daquele crente Simão. Ou cuidais, vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos. Soberbos é uma característica, a última característica que eu li da pessoa orgulhosa, lembra? Antes, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Eu vou ler de novo para ficar mais nítido, né? Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Aqui esse trecho, irmãos, eu quero voltar um pouquinho antes, onde Tiago diz que a amizade, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, se nós somos coniventes e amigos do mundo, isso nos faz ser inimigo de Deus. Então, quando você pede alguma coisa para Deus, Deus responde a inimigo? Não, né? Você vive no mundo, vive que nem o mundo, se veste que nem o mundo, conversa igual ao mundo, vive com o mundo. Dá bem pouquinho para Deus, mas quer pedir as coisas para Deus. Hoje é um culto de oração. E aí a gente pede coisas para Deus, mas não recebe. Por que não recebe? Porque a amizade com o mundo te faz ser inimigo de Deus, e Deus não vai estar dando coisas para inimigo, Ele dá para quem é amigo, para quem é seu filho, para quem está em dia com Ele, quem está certo de Deus, não para quem é inimigo. Então, essa próxima parte teria duas vertentes. O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Isso tem gente que aplica ou dá a entender que seria o Espírito Santo que nós habita, tem ciúmes de nós em relação ao mundo. Poderia ser, mas a próxima parte foge um pouco do sentido. E o Espírito que está escrito na minha Bíblia aqui, está Espírito com letra minúscula. E lembra que eu falei que nós temos uma natureza em nós, um Espírito em nós, que tem tendências, vícios, que tem orgulho, que tem humildade. E o que nós mais alimentamos nisso é o que sobressai. Então, o Espírito em que nós habita tem ciúmes. Aí, antes da maior graça, antes é porque é o contrário à última sentença, ao contrário da maior graça. Então, o Espírito natural que habita em nós tem ciúmes de Deus e luta constantemente para que você faça coisas erradas. Aí você lembra da mensagem, a maior batalha jamais pelejada, que nós temos uma luta constantemente na nossa mente. E o irmão Brando, ele mostra que o maior inimigo que ele tinha era ele mesmo. E assim é você, o maior inimigo que você tem é você. O maior inimigo que eu tenho é o Mateus. Se chama Mateus, eu mesmo. Porque eu luto, a minha natureza luta contra as coisas de Deus. Usando orgulho, usando razão, usando ganância, usando inveja, usando tantas coisas que nós temos dentro de nós que são ruins e contrário a Deus. Nossa natureza pervertida. Mas graças a Deus que não tem uma igreja santa, não tem nenhum santão aqui dentro, mas nós temos o Espírito Santo. E quando nós nos convertemos, a nossa velha natureza é destronada, quer dizer, ela continua ali, ela só não está no trono, no controle, no poder, e o Espírito Santo, então, senta nesse trono do seu coração e te dá o norte, te conduz, e então você é guiado pelo Espírito Santo, mas uma pessoa só pode ser guiada pelo Espírito Santo se ela não tem orgulho.
Se ela tem orgulho, ela não aceita. O Espírito Santo diz direita, ela diz esquerda. O Espírito Santo diz, o batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo. Ela diz, não, a minha igreja sempre disse o contrário. A Santa Ceia com vinho, lava-pés, pão asno. Não, dá para fazer com suquinho de uva. Isso é orgulhoso, que não se rende, não se dobra à palavra de Deus. Então, a pessoa que tem a sua própria natureza, ela tem orgulho. E o orgulho não deixa ela seguir a Deus. Não deixa ela se dobrar, não deixa ela pedir perdão. A pessoa que é orgulhosa, ela vai falar com Deus assim, Senhor, eu errei porque o fulano falou mal de mim. Ela vai justificando, não se humilhando, dizendo, Senhor, eu errei porque não presto mesmo. Eu falei mal do ciclano, você não falou mal de mim mesmo. E eu que estou errado, Senhor. Isso é a atitude de uma pessoa que se humilha, que dá o braço a torcer. E isso, irmãos, você pode ver em todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa que não sabe pedir perdão, não sabe voltar atrás, pedir perdão para um filho, ou o filho pedir perdão para o pai, não sabe pedir perdão, caracteriza uma pessoa orgulhosa. Não volta atrás, não dá o braço a torcer, é eu que sei e pronto, é inflexível, não é? Então esse espírito que nós temos, que luta contra nós constantemente, então Deus, ao contrário disso, nos dá maior graça. Aí vem o ponto agora, de onde vem essa humildade? Deus, portanto, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Amém? Dá graça aos humildes. Creio que Mateus 11, vamos ver se eu acho rapidamente aqui. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Deus nos dá graça, e que graça é essa? Aos humildes. Então pense um pouquinho, tudo isso que nós lemos, são características do Simão. O Simão tramou, o Simão era hipócrita, o Simão quis humilhar Jesus, o Simão fez intriga, fez guerra, colocou o pessoal lá para rirem de Jesus, convidou Jesus, não recebeu a Jesus, não ungiu, não lavou os pés, não beijou, não fez Jesus se sentir bem naquela festa. Jesus ficou lá isolado num canto. Agora Deus dá maior graça aos humildes. E havia por lá uma mulher que não merecia, que era de má fama, mas em seu coração tinha uma chama que ardia. E quando ela viu Jesus Cristo naquela situação, seu coração doeu. Ela não tinha nada para se orgulhar. Ela não tinha nada. Ela não tinha moral nenhuma para dizer, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo outro, eu sou uma boa pessoa, eu sou isso, aquilo outro. E se todo nós olhar para dentro de nós, nós não temos. Não há nenhum santarrão, não há ninguém que é perfeito. Todos nós temos defeitos e erros. Se você procura uma igreja perfeita, se enganou, não é essa. Aqui temos defeitos. Temos defeitos e problemas, como toda família tem. Mas quando olhamos para Jesus Cristo, o nosso coração arde. Amém? Quando olhamos para Ele sendo maltratados, em cada esquina, em cada pecado, em cada igreja, muitas vezes, levando as coisas de qualquer jeito, desrespeitando, adulterando a palavra de Deus, quando vimos isso, o nosso coração dói. E você pega aquilo que você tem de mais precioso, todas as suas economias, tudo aquilo que você tem, todo o seu amor próprio, todo o seu orgulho, tudo aquilo que você pensa que sabe, tudo aquilo que você acha que é certo, você pega todo esse orgulho e coloca nos pés do Senhor. Veja, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nessa mensagem, orgulho, se você ler ela, você vai ver que
aquela mulher, ela teve que lutar para chegar naquela festa. As pessoas não davam espaço para ela passar. Elas ficavam olhando e ela não era respeitada. O irmão Brana diz, ela teve que dar cotoveladas nas pessoas para poder passar adiante, passar por aqueles homens. Ela teve que ter paciência e lutar para chegar lá. E sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo é dizer não ao Satanás. Quando vem as propostas do mundo, quando vem as coisas erradas, você se posicionar de uma maneira em que você dá as costas para o inimigo e diz, eu não quero isso. Eu não vou neste lugar. Eu não visto esse tipo de roupa. Eu não tenho esse tipo de comportamento. Eu não vou mentir. E o diabo nos traz sentimentos e pensamentos. E um sentimento é orgulho. Estão rindo de você. Estão fazendo isso. Estão fazendo grupinho. Não querem te colocar no meio. Te isolaram, você não merece, você... Entende? E isso é justamente o contrário. Você tem que se posicionar contra estes pensamentos, estes sentimentos e dizer, é mentira, diabo. Nós temos um lugar de adoração, onde o Espírito Santo cai, e as pessoas têm um amor fraternal, amam um a outra, pode ser que não seja perfeito, mas há um amor divino de Deus ali, e eu sei que eu sou querido, que eles me amam, e eu amo a eles, e isto é resistir ao diabo, é se posicionar contra esses pensamentos e sentimentos. Aí vem, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Ou seja, você se aproxima de Deus, como aquela mulher lutou, deu cotoveladas, e chegou aos pés de Jesus, esperando receber uma coisa apenas, perdão. Observe isso, ela não foi lá pedir carro novo. Ela era pobre, ela era necessitada. Talvez sua família havia brigado com ela, não estava morando em casa. Ela não foi pedir uma casa nova. Ela não foi pedir grandes coisas para Deus, almejando coisas grandes. Ela não foi. Ela chegou aos seus pés, esperando ser aceita, esperando ser recebida. Como eu expliquei no outro culto, eles não sentavam em mesas, eles sentavam no chão, e seus pés ficavam virados para trás, sentados meio de lado, com os pés para trás, e havia uma mesinha bem baixinha ali. Então tinha almofadas, eles sentavam na almofada e seus pés viravam para trás. E ela chegou por trás de Jesus com os pés sujos para trás, as pessoas passavam e riam, mas ela chegou ali se humilhando, se prostrando aos pés de Jesus, esperando ser perdoada. A dúvida no coração dela era, eu sendo tão ruim, eu sendo tão suja, eu comprei isso aqui com dinheiro imundo, e ele vai saber que eu fiz isso, ele é um profeta, ele vai saber, e será que ele vai me aceitar? E quando nós chegamos na presença de Deus, Deus sabe dos nossos erros, sabe das nossas falhas, sabe a maneira e os tons de voz que nós respondemos às pessoas, sabe os pensamentos que nós tivemos durante todo o dia, e nós chegamos na presença dele pedindo perdão. Senhor, lava-me, Senhor, me perdoa, tenha misericórdia. Isso é humildade. E ela chegou com humildade, ela se prostrou. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Alimpai as mãos do pecado, isso é peça perdão. E vós de duplo ânimo, purificai os corações. Não pedir perdão rotineiramente, ou de uma maneira, como se diz, mecânica, com ritual, mas de coração. Senhor, eu estou arrependido, Senhor. Aconteceu isso e eu não estou me sentindo bem. O Senhor me perdoa? Lembre-se, Ele sabe se você está sendo sincero ou não. E é isso que Ele vai ver, a sua sinceridade, a sua fé em pedir isto. Então, se purificar e pedir perdão. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza.
ela não chegou dando risadinhas, como as outras pessoas, mas ela chegou e se prostrou e chorou. Mas eu me lembro do pastor Léo dizendo, ela chorou copiosamente. Sabe, irmãos, aquela coisa assim que te moe o coração, estar na presença dele. É diferente de uma pessoa que vem no altar mascando chiclete, olhando para o lado e dando risadinhos, ou vai na fila da ceia, conversando com o irmão que está do lado, contando das coisas do dia. Não, a gente tem que vir a ele com pranto. Tem que doer, porque estamos errados, somos tão orgulhosos, somos tão falhos, temos adulterado tanto contra ele, mas temos que chegar desta maneira com ele, chorando, com pranto. Foi a maneira que ela chegou. O próximo capítulo foi o que nós lemos: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Da mesma maneira, você pode lembrar da oração daquele republicano e do fariseu. O fariseu orava em público para que todo mundo visse ele orando, para ver como ele era crentão. E podemos dizer, talvez fosse Simão lá orando na praça, com os braços erguidos, e orando pela viúva, e pelo pobre, e pelo mendigo, e pelo irmão fulano de tal, que estava no hospital. E todo mundo via, e todo mundo orava junto com Simão, e era uma alegria. Todo mundo aplaudia Simão. Mas o republicano se ajoelhava, chorava, batia no peito. Republicano era o judeu que trabalhava para o governo, trabalhava para Roma, era mal visto pelos outros. E o fariseu dizia: ó Senhor, eu não sou como republicano, eu sou bonzão, eu pago meus dízimos, eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro, eu jejuo. E o republicano lá, cheio de culpa, batendo: ó Senhor, me perdoa. Ninguém ouvia a oração dele, eram seus lábios murmurando: tenha misericórdia de mim, Senhor. Essa é a oração que aceita, esta é a oração que Deus exalta. Você não precisa se mostrar para outras pessoas, Deus é que tem que nos ver orando, jejuando, ofertando. Não dê oferta com o dinheiro aparecendo para todo mundo ver que você botou uma nota grande na oferta. Quando é uma nota ofertinha, eu boto bem quietinho, né? Torcendo para não fazer barulho, mas quando é uma nota grande, eu mostro para todo mundo primeiro, para depois botar. Não, irmãos, feche a sua mão, que ninguém saiba o valor que você está colocando ali. Amassa ali, ó, Senhor, é para ti, não é para a igreja, não é para os outros ver, não é para os outros ver quanto que eu estou dando, é para ti, é em segredo. Se você ajudar alguém, não conte para ninguém, não precisa. Deixa que Deus te exalte, não você se exaltar, deixa que Deus faça isso, e Ele faz isso conosco, mas é diferente uma pessoa que se exalta por si própria e uma pessoa que tem o reconhecimento de Deus, é bem diferente. Então, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltarás. Aí então vem uma advertência: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Lei era a Bíblia, era conhecida como a lei e os profetas. Um lado ficavam os pergaminhos da lei, os livros de Moisés, e então do outro lado ficava os profetas. Então a lei e os profetas era a Bíblia que eles tinham. Então, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal, vamos mudar aqui, da Bíblia. Pisa na Bíblia. Quem fala mal de um irmão, pisa na Bíblia. E julga a Bíblia. E se tu julgas a Bíblia, já não é observador da Bíblia, mas juiz. Soberbo é aquele que se coloca num degrau a mais, numa prateleira mais alta do que os outros, né? Não, eu estou acima da Bíblia, eu posso falar de todo mundo aqui, eu posso julgar, eu posso dizer isso, do fulano, tu está errado, assim, assim. Não, irmãos, ore pelo teu irmão, não fala mal dele. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outros? Quem somos nós para falar alguma coisa do nosso irmão, dizer, esse irmão tem o Espírito Santo, esse irmão não tem?
Quem somos nós para dizer se uma pessoa é espiritual ou não é? Quem somos nós para dizer o nível de fé que alguém tenha? Quem somos nós? Pessoas que pensam que estão acima da Bíblia. Eu sei tudo de mensagem, eu sei tudo da palavra aqui, e isso aqui quer dizer tal coisa, interpretam a Bíblia. Não, Deus é seu próprio intérprete. Não precisa a gente querer ajudar a Deus, querer fazer melhor do que Deus. Não, a salvação é individual. Cuide de você para não cair. Não fale mal dos outros. Ó, tu viu fulano lá? Lembra a primeira pergunta? Porque há brigas, fofocas, invejas, grupinhos, complexos. Por que Deus não ouve as nossas orações? Porque temos amizade com o mundo e vivemos no meio dessas confusões. Por causa da raiz disso ser o orgulho. Por causa do orgulho que há dentro de nós, que nós mesmos massageamos o nosso ego. O orgulho, irmãos, é uma coisinha gostosa. Quem não gosta de ouvir um elogio? Há aquele orgulho que é saudável, que é bom, o orgulho que você tem de um filho, o orgulho que você tem do trabalho que você fez, você terminou o trabalho, olha e admira e diz, olha, ficou bom. Mas isso é uma coisa pessoal. Agora você sair de um púlpito querendo receber elogios, você querer receber elogios, aí é diferente, é você que está querendo aquela honra, buscando aquilo ali, aí isso é um orgulho prejudicial. Vamos continuar. Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Isso é o que nós somos. Irmãos, o que nós somos perante esse Deus? Não somos nada. Um grãozinho de areia, um vapor que passa alguns anos e some e é esquecido. Quantas pessoas existiram já nesse mundo e que ninguém sabe nada? Alguns ficaram com seus nomes na história, mas você pode ver, naquele tempo que essa pessoa via, era 1, 2, 3 que vivia, né? 1, 2, 3. E depois, quantos outros milhares se apagaram, que não são nada, só passaram, e nós somos isso. Não temos nada de especial em nós mesmos. Então, quem que a gente é para condenar o nosso irmão? É um vapor que aparece e depois, um pouco, desvanece. Em lugar do que deveis dizer. Então nós já vimos porque há brigas, porque as orações não são respondidas, e como nós temos que nos aproximar de Deus, nos humilhando, sendo menor. O próximo, o que pedir. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Se é da vontade do Senhor, então eu vou fazer essa coisa. Se é da vontade do Senhor. Agora a pessoa que luta para ser, para fazer, então não é da vontade do Senhor. A pessoa que quer muito aparecer, quer muito cantar na igreja, tocar, quer muito pregar, quer muito aparecer, ter um cargo, dizer, o evangelista fulano de tal. Você pode ver, os denominacionais são muito assim, né? Tem que ver um título antes do que a pessoa é. Uma vez eu fui num culto, eu me lembro, havia mais pessoas sentadas atrás do púlpito, na frente do púlpito, do que na igreja. E por que aquilo ali? Para dar honra para a pessoa. Irmãos, não é a gente que tem que ter honra. É Deus quem tem que ter honra. É o Senhor Jesus Cristo quem tem que ser honrado. É Simão, é um tipo de crente à la Simão, que quer ser honrado, quer se sentir especial. Em lugar disso, o que nós temos que pedir a Deus é a vontade de Deus para a nossa vida. Se você é humilde, você aceita aquilo que Deus tem para você. Você aceita aquilo que Deus tem. Se você foi chamado para cantar, então cante. Aceite. Se você for chamado para estar no banco batendo palma, faça isso o melhor possível. O melhor, porque até isso a gente faz é para Deus. Esteja no seu posto de dever, naquilo que você foi chamado para fazer. Pronto.
aceite de Deus qual é a vontade dele para a sua vida e procure observar. Irmãos, isso vale para tudo, para o nosso trabalho, para a escola, para uma mudança, mudar de cidade. Será que realmente é da vontade de Deus que eu faça isso? Namoros, casamentos, tudo a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar e descansar no Senhor e saber que aquilo é da vontade de Deus, que é propósito de Deus, e aí então, não é você, é Ele. É Ele quem é responsável, é Ele quem cuida de ti, do caminho que você está andando, daquilo que você está fazendo, e desta forma você está alimentando essa parte que é de Deus. E isso te produz, te faz ser uma pessoa mais simples, mais humilde, melhor com Deus. O contrário disso, aí vem outra advertência. Mas agora vós gloriais em vossas presunções, que é uma característica do orgulho. Toda glória, tal como esta, é maligna. Na próxima vez que a gente falar sobre orgulho, é isso que eu vou mostrar, a raiz do orgulho. E a raiz dela é maligna, é do diabo. É uma característica de Satanás, o orgulho. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aí vocês entendem, vocês sabem que aqui, isso aqui está falando de iniquidade. Iniquidade é você sabe que tem que fazer tal coisa e não faz, é pecado. Você sabe que não tem que fazer tal coisa e vai lá e faz, é pecado. Iniquidade é o pior pecado que existe, porque muitas vezes nós pecamos, erramos inconscientemente. Agora, iniquidade é aquele pecado consciente, e por conta do orgulho, as pessoas pecam de maneira consciente. Chegam a dizer, eu sei que eu estou errado, mas eu não vou voltar lá. Só volto se for me visitar. Só volto se me pedir para voltar de joelho. Aí eu volto, senão não. Sabe que está errado e não faz. Isso é iniquidade. Isso é terrível. O iníquo não entra no reino de Deus. Agora, a maneira que nós devemos ser em relação às coisas, a maneira que nós temos que nos comportar, eu já estou terminando, irmãos. A maneira que nós devemos ser com Deus é ser menor. Abre suas Bíblias, se quiserem acompanhar ou anotar, Salmo 131. Nós temos que ser menor, nós temos que nos conhecer a nós mesmos, e isso é o que te faz ter humildade. E aqui Davi, ele está numa posição, onde eles queriam que Davi fosse rei, Davi já tinha sido ungido como rei, mas Davi queria esperar a vontade do Senhor. Esaú era o rei, Esaú estava lutando contra Davi, estava já querendo perseguir a Davi, e Davi estava esperando no Senhor. E esta é a maneira que as nossas orações devem chegar neste patamar que Davi está orando, falando com Deus. Veja, Senhor, meu coração não se elevou, nem aos meus olhos se levantaram. Senhor, em outras palavras, eu não sou orgulhoso, não. Eu não estou desejando ter um cargo, eu não estou desejando essas coisas. Senhor, eu não estou procurando ser o entendido da mensagem, ser o reveladão da parada dura, ser o Dega, né, Lucas? Senhor, é isso que ele está dizendo. Senhor, o meu coração não se levou, nem os meus olhos, eu não estou querendo, almejando uma coisa grande. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Permaneça no seu lugar, simples, humilde. Senhor, eu tenho sido assim. Agora você tem que ver uma coisa. Davi estava sendo sincero com Deus, em sinceridade. Nós devemos estar nesse nível que Davi estava. Ser sincero desta forma. Senhor, eu não estou pedindo grandes coisas, Senhor. Senhor, eu não estou almejando uma posição. Aí veja. De certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada. Veja, de certo, o que ele fez para não ser assim? Você se coloque no lugar de Davi para entender aqui a questão do orgulho.
Davi é para te ser rei, Davi. Vai lá, Davi, tu vai ser o rei agora. Tu matou Golias, Davi. Ó, tá todo mundo torcendo por ti, Davi. Tu vai ser rei, Davi. Tu acha que não veio orgulho no coração de Davi? Não disse, agora é a minha chance. E a pessoa orgulhosa, sabe qual é a posição dela? Estava mais que na hora mesmo. É agora mesmo que eu vou. E vem essas propostas, meus irmãos. Vem. Irmão, você devia ter feito isso. Então eu vou. É o orgulho. Agora, Davi estava nesse contexto, nessa situação, mas estava dizendo, Senhor, eu não estou almejando isso. Senhor, eu não quero isso. Senhor, não é isso que eu quero. Antes, veja, de certo fiz calar o orgulho, fiz sossegar o orgulho em minha alma. Eu suprimi aquele desejo como uma criança desmamada. O que é uma criança desmamada? Que acabou de tomar o leite, que acabou de se alimentar, que se completou, que saciou. Antes, eu fiz calar esses pensamentos, esses sentimentos. Antes eu tirei o orgulho, igual uma criança bem alimentada. Uma criança que tem fome, vocês sabem, né, irmãs? Chora, chora e chora. Mas você dá uma mamadeira para ela, dá comida, aí se aquieta, fica tranquilo, dorme, não é? Fica no peito da mãe ali, sereno e tranquilo. Então, o que nós temos que fazer? Quando vem esses orgulhos, essas coisas, você aquieta isso, descansando no Senhor. Para com sua mãe, desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para contigo, para comigo. Ou seja, onde é que nós temos que colocar? O que nós temos que colocar no lugar deste orgulho? A maneira que nós suprimimos isso. Lembra que eu falei que a humildade é uma característica de Deus? Com o Espírito Santo. Eu vou dizer algo para vocês que eu costumo dizer. Se você tem o Espírito Santo, então você é humilde. São características dele. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, a natureza dele vai saltar para fora de você. Lembra que nós temos que lutar, alimentar? Então, como você se alimenta, espiritualmente falando? Você vem aos cultos, você dá louvor a ele, você ama ele, você ouve a palavra, isso aumenta a sua fé, você tem comunhão com ele, você dedica tempo para ele. Automaticamente essa pessoa que está próxima de Deus, ela deixa de ser orgulhosa, ela deixa de alimentar rancores, ela deixa de ser presunçosa, ela deixa de querer ter um cargo, ser alguém, ser chamado. Isso tudo é orgulho. Ela deixa essas coisas e se torna mais simples, um menor. O sentimento de um cristão é servir. E eu sempre digo para os irmãos que pregam, o irmão Rodrigo, o irmão Zé, o irmão Luciano, venha o irmão João, venha na igreja para pregar com o sentimento de ajudar a igreja. Não de aparecer, não de ser algo, ou de fazer uma pregação bonita, mas venha com o sentimento de ajudar a igreja, não se importando se vai dizer coisas bonitas ou não, ou bem colocadas ou não, isso depende de Deus, mas venha com o sentimento de ajudar, de servir. Por isso temos o lava-pés, meus irmãos. E o lava-pés é um símbolo de humildade, mas não só o exterior ali, o ato de lavar o pé do irmão, aquilo ali tem que ser interior, tem que ser, você está servindo o seu irmão ao lado. Você tem que tratar o seu irmão como ele sendo mais do que você. Você dá honra para ele. Deixe que Deus vai dar honra para você através de outro irmão. Deixa que outro irmão ajude você, estenda o braço para você, mas você primeiro faça a sua parte aos outros. Então, uma coisa vai levando a outra. E Deus vai suprindo todas as necessidades. Aí veio o último conselho de Davi. Espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. O que eu faço? Então, o que nós vamos fazer hoje? Vamos orar. Descanse no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Não te preocupa.
Nós não somos nada, não temos nada. Seja como aquela mulher, nós somos comparados a ela. Mas seja como ela, se prostre, chore, se derrame, receba o seu perdão. Jesus se levantou, lutou por ela, defendeu ela enquanto eles pensavam mal. Ele disse: mulher, os teus muitos pecados lhes são perdoados. Pronto, agora descansa no Senhor. O que você vai fazer amanhã? Se vai ter trabalho, se vai ter isso? Descansa, louve a Deus, ame Ele de todo o coração, conte as suas aflições a Ele. Sim, pode contar, mas saiba que é Ele quem resolve. Deixa Ele colocar a mão na sua causa. Eu sempre falo que a gente, eu já estou terminando, meus irmãos, que a gente tem um problema, então a gente ora e diz: Senhor, me ajuda. E põe o problema na mão de Deus. E está lá o problema na mão de Deus, e a gente fica nervoso, não descansa. Aí vai lá: Senhor, me devolve aqui que eu vou tentar mais uma coisinha. E aí volta o problema para a sua mão e nunca vai resolver. Por quê? Você tem que ter humildade de confiar no Senhor, de descansar nele. Não querer fazer algo, deixa que Ele te guie a fazer algo. Aí você vai estar andando num terreno sólido, firme, não em dúvidas, não em areia movediça.